Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Sullivan França e estar aqui fazendo essa palestra a pedido do Top of Mind é um prazer muito grande. A esse prêmio que reconhece todos os profissionais, assim como eu, da área de recursos humanos, né? Consultores, palestrantes, treinadores e todas as empresas que fazem parte desse ecossistema e que tanto apoiam os profissionais da área de recursos humanos, Brasil afora, e nos grandes desafios que muitos enfrentam na gestão de pessoas, na gestão de negócios também. E foi baseado justamente nos desafios da gestão de pessoas ligado à gestão de negócios que eu escolhi o tema da minha palestra aqui. Algo que está sendo tão discutido, tão debatido, o chamado People Analytics. Então, nos próximos minutos, eu quero bater um papo com você sobre People Analytics. E, naturalmente, a gente vai falar também sobre soft skills no meio de todo esse processo. É meio que quase que impossível a gente falar de coleta de dados, falar de análise de pessoas, falar do People Analytics propriamente dito, sem falarmos também de soft skills. Nós, nos últimos anos, estamos debruçados sobre esses dois temas, trabalhando de forma muito profunda como apoiar todas as áreas de recursos humanos, tudo que estiver ligado a recursos humanos, como treinamento e desenvolvimento, e também a área de gestão de pessoas ligada à liderança, o desenvolvimento propriamente dito, dentro de grandes companhias e também órgãos públicos. Algumas empresas que nós atendemos aqui, como BMW, Hyundai, Toyota e várias outras grandes corporações, além de órgãos públicos, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Advocacia-Geral da União, Ministério da Economia, o STM, Superior Tribunal Militar, e tantos outros. Então, esse tema People Analytics, performance, liderança e também soft skills são temas que eu me sinto extremamente confortável aqui para falar para vocês, para a gente bater papo nesses próximos minutos. E eu espero que, de fato, o conteúdo trazido aqui agregue valor para você e que, ao final da nossa conversa aqui, você tenha muito mais clareza sobre o People Analytics. Afinal de contas, o que é o People Analytics, né? Do que se trata People Analytics? Então vamos entender o seguinte, trata-se primeiro de um método. E esse método ele tem como principal objetivo analisar, né, dados voltados justamente para as pessoas que estão dentro de uma organização, dentro de um órgão, né? O processo ele consiste de uma certa forma em sempre coletar dados e informações. E além dessa coleta, ele faz uma organização desses dados e essa organização visa fazer um cruzamento dessas informações. Aí você pode me perguntar, mas para que isso, Sullivan? Para que coletar, para que cruzar, para que organizar esses dados? Bom, o objetivo sempre é possibilitar que o setor de recursos humanos ele consiga antecipar tendências, ele consiga aprimorar a sua gestão e ele consiga olhar para o negócio de uma forma extremamente estratégica. Esse é o principal objetivo, tá? O método de People Analytics, quando utilizado e quando a gente fala sobre coletar dados, pode ser uma coleta de dados, inclusive, sobre avaliações de soft skills. Nós temos trabalhado fortemente através do nosso software aqui, uma plataforma que nós temos não só para a gestão de recursos humanos, mas também para avaliação de soft skills e avaliação de inteligência emocional e de perfil comportamental, onde a gente coleta todos esses dados e trabalha com esses dados através da inteligência artificial. Esse método ele garante uma análise muito mais aprofundada do capital humano, principalmente dentro de uma organização, e vai ajudar para que todas as áreas, sobretudo a área de recursos humanos, consiga direcionar as ações do departamento. E com isso ele vai melhorando, como, por exemplo, a baixa retenção de talento, a queda na produtividade, consegue ter uma redução muito significativa no turnover e um dos pontos fundamentais é a redução no custo de contratações. A gente sabe que existe um valor muito elevado, financeiramente falando, do trabalho da área de recrutamento e seleção. E quando a gente trabalha baseado em People Analytics, ao longo do tempo, a médio e longo prazo, você consegue reduzir em até 80% o seu custo de contratação, baseado exatamente em dados. Ainda para aplicar todo esse processo de People Analytics, a empresa não precisa necessariamente utilizar da inteligência artificial. Não precisa no início do processo, mas nós utilizamos.
Por quê? Porque a inteligência artificial ela precisa de dados. Num primeiro momento, esses dados não estão presentes no sistema, então a inteligência artificial não consegue cruzar essas informações. Mas com o passar do tempo, a médio e longo prazo, a inteligência artificial, munida dessas informações dentro do sistema, ela consegue ter resultados muito significativos. Contudo, as ferramentas próprias, elas acabam facilitando o processo e tornando a organização e a análise de dados algo muito mais simples, como eu disse, a médio e longo prazo, e um processo quase que intuitivo. Aí você pode perguntar, eu entendi tudo isso, Sullivan, já entendi agora o que é People Analytics, mas para que serve esse People Analytics? Bom, então vamos lá, eu quero trazer a nossa conversa aqui sempre pautada, ponto a ponto, para que você possa ter total clareza. Então, é importante te dizer que o People Analytics, ele é um método e é também uma ferramenta que foi criada principalmente com o objetivo de aprimorar a gestão de pessoas durante toda a jornada do colaborador. Então, dentro da nossa plataforma, por exemplo, nós temos um processo que nós chamamos de onboarding, quando ele entra na plataforma, E quando ele sai da plataforma, ou seja, no caso de um desligamento, acontece o que nós chamamos de offboard. Então, diante de todo esse processo, existe uma jornada do colaborador. E assim você pode utilizar a ferramenta em diferentes áreas do RH para tornar o setor mais eficiente e embasar absolutamente todas as suas tomadas de decisões. A seguir, eu vou listar aqui para você algumas funções em que a ferramenta, justamente de People Analytics, dentro de todo esse contexto, ela pode de fato ser utilizada. Então, por exemplo, gestão de pessoas. Em gestão de pessoas específica, a análise de dados, ela permite que você melhore alguns aspectos da gestão de pessoas, como performance do time, o clima organizacional. E além de tudo isso, com o método, é possível identificar pontos em comum nos profissionais de melhor performance e fatores que principalmente contribuem para o desempenho e também a produtividade daqueles profissionais. Isso facilita para que você trabalhe um processo de modelagem do que nós chamamos ali do perfil ideal para um possível processo de contratação. Então, em gestão de pessoas, você acaba alimentando a tua área de recrutamento e seleção e que também vai alimentar a área de treinamento e desenvolvimento. Então, olhando para tudo isso, o People Analytics também pode ser usado em conjunto com pesquisas de clima, por exemplo, ajudando a mensurar a percepção dos colaboradores, principalmente sobre o ambiente de trabalho. E aí, dessa forma, você que é de RH consegue encontrar conflitos e consegue também criar planos de ações que são muito mais efetivos e assertivos. E com isso, certamente você consegue melhorar o engajamento e a motivação da sua equipe. Ajuda significativamente na retenção de talentos também, o que é um ponto fundamental. Eu sempre digo que quando nós perdemos um talento dentro da empresa, nós arrumamos alguns problemas. O primeiro problema de cara é que nós perdemos um talento, isso já é um grande problema. O segundo problema é que muitas vezes esse talento ele vai reforçar o nosso concorrente. Um outro problema é que às vezes esse talento pode se tornar o nosso concorrente. E um outro grande desafio é que agora nós temos que repor um talento. E repor um talento, encontrar um talento, não é algo fácil. Então, todo esse conhecimento aprofundado dos colaboradores, ele também ajuda a retê-los, minimizando significativamente as taxas de turnover e os gastos com novas contratações. Como eu disse, além de reduzirmos o gasto, o investimento em contratação em até 80%, você reduz a quantidade de contratações, ou seja, você tem aí um número muito significativo no final do dia. Assim é possível você conseguir utilizar a análise de dados para entender os principais motivos, principalmente de desligamento, e com isso você consegue criar planos de ações para evitar os desligamentos, ou seja, para evitar perder talentos, melhorando, naturalmente vai ter um efeito colateral aí, que é a melhora da tua liderança, da gestão de pessoas e de todo um clima organizacional. People Analytics também vai te ajudar dentro de um processo de recrutamento e de seleção, para que você consiga ali ir avaliando o seu time atual,
né, analisando os seus colaboradores com base em diferentes variáveis. E aí você pode identificar competências, pode identificar características importantes para criar o que nós chamamos do candidato ou do perfil ideal e otimizar todos os seus processos seletivos. E é com base justamente nesse aspecto que a gente consegue te demonstrar uma redução no custo de contratação em até 80%, como eu já disse. E aí, dessa forma, o People Analytics ele possibilita que os processos de recrutamento e seleção sejam mais diferenciados e direcionados. Quando ele é diferenciado, ele é mais direcionado, ele é mais pertinente e ele permite justamente a criação de alguns filtros, né, de seleção de candidatos que agilizam o tempo do RH. E isso vai contribuir também para aquela nossa redução de custo ali na casa de 80%. E nós também podemos usar People Analytics, como eu já disse, mas vale reforçar aqui, em treinamento e desenvolvimento de pessoas. E a gente vai entrar nesse tema agora e entender um pouquinho mais a fundo. Quando eu uso o People Analytics em treinamento e desenvolvimento de pessoas, ela se torna uma excelente ferramenta para analisar os pontos de melhoria e eficiência do time, permitindo que você, RH, crie programas de treinamento e desenvolvimento realmente eficazes. Aqueles treinamentos e desenvolvimentos que as pessoas vão sair da sala ou vão sair de um LMS, de uma plataforma onde fez um treinamento online, com a sensação de que realmente houve um ganho e que, além deste ganho, ela consegue, a partir de agora, fazer algo diferente. Uma das coisas que nós não fazemos aqui é o que nós chamamos treinamento de prateleira, né? Algo sempre pronto para entregar para o nosso cliente. Não. Nós sempre fazemos o seguinte: avaliamos o colaborador, ou avaliamos todos os colaboradores, identificamos quais são as principais características necessárias para desenvolvimento naquele time, tabulamos, elencamos essas características, normalmente dependendo da carga horária do treinamento, pode variar de 4 até 8 características e elaboramos uma abordagem de intervenção e desenvolvimento extremamente baseada nas características que a avaliação de soft skills nos apontou. E aí nós temos a plataforma, que é aquilo que eu disse, onboard e offboard, dentro de toda a jornada do colaborador. Ainda com base nessas informações levantadas, justamente pela ferramenta, o RH também pode elaborar cronogramas de treinamento que são mais efetivos e que supram as demandas de cada uma das equipes. E isso vai agregando não só a performance, mas também contribuindo justamente para a valorização de cada um daqueles profissionais que estão dentro da tua companhia. E talvez você possa se perguntar, eu entendi tudo isso, mas quais as principais vantagens? Se a gente pudesse aqui resumir quais são as principais vantagens em utilizar hoje People Analytics dentro da sua companhia. Bom, eu sempre digo para os nossos clientes que a principal vantagem de contar com o People Analytics em sua gestão de pessoas é que você terá dados e informações reais. E esses dados e informações reais vão embasar a sua tomada de decisões. Antes da popularização do método, muitas vezes, os profissionais de RH, eles guiavam as suas ações com base em 2 fatores principais. Um era a experiência adquirida e o outro era o feeling. Então a gente vai aproveitar sim a sua experiência, mas não podemos ter direcionamentos de desenvolvimento baseado apenas em experiência e feeling. Então a gente traz dados para uma área que requer muitas informações para suas tomadas de decisões mais embasadas e com mais confiança, né? Embora a experiência seja um fator muito importante, a gente sabe disso, e o feeling, no entanto, ele não tem muitas vezes um embasamento real e pode vir carregado de futurologia, achismo ou até preconceitos e paradigmas daquele colaborador, né, daquele gestor de RH, o que a gente faz muitas vezes é pegar o teu feeling, pegar a tua experiência e cruza tudo isso com dados. E aí, baseado em dados, a gente começa a ser muito mais assertivo em todos os processos que nós estabelecermos dentro da organização. E aí, desse modo, naturalmente, com o People Analytics, o setor consegue alinhar as suas expectativas, alinhando justamente com a estratégia do negócio. Com dados e informações, vai diminuindo as falhas e com tudo isso você consegue garantir uma maior eficiência e uma maior eficácia. Então, você começa a ter um
poder, né, de argumentação, inclusive também sobre as suas verbas dentro da sua área de treinamento, desenvolvimento, gestão e também recrutamento e seleção. Então, assim, nós podemos dizer que People Analytics é de fato uma ferramenta que traz diversos benefícios para a empresa. Então, vamos só entender aqui quais são alguns desses benefícios. Primeiro, maior controle da gestão de pessoas. Isso é fato. Você consegue ter o controle de gestão de pessoas na palma da sua mão. Análises com base na realidade interna do seu negócio. Isso muda muito de empresa para empresa, de setor para setor. Como eu citei aqui, diversas empresas que nós atendemos do mercado privado, corporativos, nacionais e multinacionais, e também órgãos públicos. E isso justamente vai agilizar, né, a otimização dos recursos financeiros de cada uma das áreas na hora de fazer uma implementação, um processo de desenvolvimento e de aprimoramento e treinamento daqueles colaboradores. Vai fazer uma minimização de erros muito significativa e melhora fundamentalmente o rendimento da sua área de recursos humanos. Certamente a sua área terá um rendimento muito maior. E aí um ponto mais importante que eu gostaria de ressaltar. Você de fato, passa a ser uma área de recursos humanos muito mais estratégica. Você passa a ter uma gestão estratégica e embasada em dados, o que todas as áreas da organização também têm. O que todas as áreas da organização muitas vezes colecionam dados para uma tomada de decisão. O que antes parecia tão difícil para a área de recursos humanos, agora pode estar a um clique e na palma da sua mão. E talvez você se pergunte, mas Sullivan, como eu aplico tudo isso dentro da minha empresa? Como eu levo isso para dentro da minha organização? Bom, o primeiro passo para aplicar o método é traçar objetivos que sejam muito claros. Traçar o que eu chamo ali de metas SMART. Isso a gente faz muito junto com o cliente, tá? Aqui, no momento de traçar objetivos, é importante entender que o People Analytics ele é um meio para um fim, ou seja, ele vai te ajudar a chegar a um determinado ponto. Tá? Ele é uma ferramenta que ajuda a solucionar questões e a responder perguntas, dúvidas que você, como profissional de RH, muitas vezes tem na área onde você está inserido. Então imagina, por exemplo, que você deseja identificar os motivos de gastos excessivos ou entender por que os novos colaboradores estão muitas vezes deixando a empresa após poucos meses da contratação. Por que essa rotatividade acontece tanto? Bom, nesses casos, a ferramenta de People Analytics, ela permite você coletar e cruzar informações para você conseguir obter as respostas que você tanto procura. Mas é importante te dizer, precisa acumular dados. As empresas que já estão acumulando esses dados estão tendo resultados muito significativos. Então não adianta você achar que a implementação vai acontecer hoje e que o mês que vem você vai ter respostas. Não. Muitas vezes você tem ali de 3 a 6 meses para conseguir ter um número significativo de informações para que você comece a ter um direcionamento para tomadas de novas decisões. Tá? E depois de identificar exatamente os seus objetivos, você deve coletar todos esses dados que você precisa. E nesse caso, eles podem muitas vezes ser obtidos de diferentes formas, como por exemplo, pesquisa de climas e avaliação de desempenho. Esses são pontos que a gente consegue. Por quê? Observe o seguinte, até por isso, no início da nossa conversa aqui, eu citei que seria praticamente impossível não falarmos de soft skills, né? Currículos de candidatos também são pontos importantes. Você consegue fazer um mapeamento de perfil comportamental dentro do nosso sistema de gestão para conseguir ser mais assertivo. Então você cruza soft skills com perfil comportamental, mais inteligência emocional, mais o currículo do candidato e a gente consegue ter mais clareza. E aí você procura levantar apenas os dados que realmente são relevantes para que você consiga responder a essas questões. Entenda que quanto maior o número de dados coletados, mais complexa se tornará essa análise, mas também se tornará mais assertiva.
Tá? Ainda, se você parar para analisar, antes de cruzar todas essas informações, o ideal é definir quais são as métricas e principalmente quais são os indicadores para direcionar a sua avaliação e também para direcionar o seu objetivo. E aí, depois disso, você já pode começar a correlacionar todas essas informações e principalmente conseguir observar mais influência, né, de uma certa forma. E tudo isso gera algumas variáveis que vai uma sobre a outra te ajudar a tomar decisões dentro da tua área de recursos humanos. E aí eu te digo, RH, só assim é possível encontrar padrões que se repetem e aí você vai descobrir, por exemplo, como determinada competência, como determinada característica relacionada àquele desempenho ou ao desempenho de um colaborador, de uma área, quais são os perfis comportamentais, como eles se adaptam, quais as melhores posições de liderança. É aquilo que a gente tanto fala há muitos e muitos anos, que é a pessoa certa no lugar certo, só que agora baseado em dados. Então, como a gente pode ver até aqui, People Analytics é uma ferramenta bastante útil para tornar a gestão de pessoas muito mais estratégica, para tornar a tua área de RH muito mais estratégica e para conseguir embasar a sua tomada de decisão. E assim vai também, naturalmente, facilitar o processo. E vale a pena optar por ferramentas que usam a inteligência artificial para coletar tudo isso e organizar o cruzamento de dados de forma extremamente otimizada, fornecendo para você relatórios que são completos, com todas as métricas necessárias. É isso que a gente entrega para todos os nossos clientes, desde um processo de contratação até um processo de desenvolvimento completo, não importa quanto tempo. Agora que você já sabe exatamente o que é o People Analytics e como ele pode ser implementado em diferentes funções, observe o seguinte, RH, não perca tempo, né? Implante diretamente essa metodologia dentro da tua área de recursos humanos, porque certamente você vai conseguir tomar decisões baseadas em dados para absolutamente tudo o que você se propor a fazer dentro da sua área de recursos humanos, ok? Eu sou o Sullivan França, presidente da Sociedade Latino-Americana de Coach. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para você me seguir. Meu canal também no YouTube, onde a gente compartilha semanalmente uma série de conteúdos que vão te ajudar diretamente no processo de desenvolvimento de pessoas, contratação, recrutamento e seleção, People Analytics, Soft Skills, liderança e muitos outros temas. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Quero agradecer a toda a equipe do Top of Mind pelo convite. E um grande abraço a todos. A gente se vê em breve. Até lá!